Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Rafael, estou aí para gravar a videoaula em relação ao módulo 4 da sua apostila de História 2, a história que vai tratar aí a história geral, a história da Europa. E aí, na sequência dos módulos de vocês, esse módulo vai tratar das unificações tardias do século XIX. A gente tem que pensar que os processos de unificação nacional na Europa se deram num período anterior. Então, se a gente trata de uma unificação da formação do Estado Nacional no século XIX, essas unificações vão ser denominadas, vão ser intituladas unificações tardias. E a gente está falando de duas nações que vão se formar, a Itália e a Alemanha. Beleza? Só que a gente tem que entender por que esse processo foi se dar só agora. Vamos lá. A gente lembra, se a gente for resgatar, no século XIV, no século XV, a formação de diversas monarquias nacionais absolutistas na Europa. A gente vai falar da Inglaterra, a gente vai falar de Portugal, que é o pioneiro, e a gente vai falar da Espanha, principalmente, que é a chamada monarquia católica, a união dos dois reinos, Aragão e Castelo. E isso no século XIV, no século XV, para a expansão de um mercado consumidor de exploração, de um mercado colonial. Beleza? Só que nesse período a Inglaterra e a Alemanha não se enquadraram nessa centralização. Essa centralização se dá pelo fato da obsolescência do sistema feudal, ou seja, o feudalismo já não atende às demandas que a Europa precisa, principalmente pelo contexto diverso de crise. E o que acontece? Você vai ter a centralização na figura do rei. E aí a gente vai pensar na organização social desse local. A gente vai ter a nobreza, o clero e a servidão, os camponeses. O que acontece? A nobreza, ela vai estar ali, nasceu nobre, cresceu nobre, morreu nobre. O clero, você vai estar inserido nessa lógica desde sempre. Então, é uma sociedade de privilégios por nascimento, uma sociedade estamental. E com isso eu quero dizer o quê? Você vai ter pouca mobilidade. Se o cara nasceu nobre, ele vai morrer nobre. E ele vai morrer com a participação política dele ali existente, a participação política dele frequente. E o que vai acontecer? Você não vai ter espaço para a ascensão de ninguém. Só que você tem um processo que vai acontecer na Europa e vai ser inevitável, que é o processo de consolidação industrial. Se dá no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. E aí a gente vai ter a consolidação de um novo fato, o fato capitalista, o fato monetário, o fato do liberalismo. E isso vai trazer à tona a existência de uma nova classe, que é a classe burguesa. Pensa comigo. A partir da mudança de mentalidade de produção, da inserção da indústria na mentalidade europeia, da indústria na mentalidade do capital, a gente vai ter o nascimento da classe burguesa. E a classe burguesa ela vai ter o dinheiro, ela vai produzir a riqueza. Não é mais ir lá na colônia e tomar da galera só o ouro, só a produção de cana-de-açúcar, do que for. Agora não, você vai ter uma classe que vai produzir dinheiro, que vai produzir o capital, que vai gerenciar esse mercado financeiro. Beleza? Só que, numa sociedade estamental, essa galera não tem participação política. Pensa comigo, o cara produz o dinheiro, o cara financia os gastos da nobreza e ele não tem a sua participação política. E aí isso vai gerar uma série de mudanças no imaginário europeu. Porque a burguesia vai querer espaço. O capitalismo, o liberalismo vai fazer com que a burguesia queira espaço, queira protagonismo. E o que vai acontecer? A consolidação de um cenário industrial vai causar a consolidação do cenário liberal. A consolidação do cenário liberal vai causar a consolidação de um cenário capitalista. Pensa comigo, no capitalismo, para o burguês, é melhor ele comercializar num local em que tem uma moeda unificada, em que tenha um Estado centralizado, em que tenha um diálogo com o Estado, ou num local com diversidade de moedas, diversidade de formas de governo. Então, é isso que acontece na Itália e na Alemanha. A burguesia vai aparecer nas regiões, na Península Itálica, na região germânica, e vão querer o seu protagonismo. E para se desenvolver, elas vão entender que, bom, a gente precisa centralizar esse poder, a gente precisa centralizar essa atuação de alguma forma. E aí vai entrar o ideal de consolidação centralizada, o ideal de unidade nacional. Você vai pegar regiões que já têm o mesmo código cultural, e tendo o mesmo código cultural, você vai ter um ideal de, olha, tá bom, nessa região temos uma galera que é germânica, uma galera que tem características de um povo italiano, de um povo itálico, como dizia, se chamava Península. A gente precisa agora centralizar isso, a gente precisa trazer isso à mão de um governante, a gente precisa ter uma moeda única, a gente precisa ter uma constituição, a gente precisa unificar esse país. Era essa a ideia da burguesia, tanto alemã, tanto italiana. E a gente agora vai entender as nuances dos dois processos, tanto na Itália quanto na Alemanha. A gente vai começar pelo caso italiano. A gente vai ter, antes de a gente tratar dos casos, a gente vai ter um ponto central, um ponto que a gente não pode esquecer, a gente vai tratar dele durante a aula por muito tempo. Nacionalismo.
O que vai acontecer no nacionalismo? Você tem o fortalecimento, como eu falei, de identidades culturais. A ideia de nação vai ser fortalecida, vai ser alimentada pela burguesia. No nacionalismo, ele vai causar problemas, ele vai causar questões agora nas unificações. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Hitler com a questão da raça ariana. Você tem na Primeira Guerra Mundial o pan-germanismo, a gente vai tratar dele hoje. Então, querendo ou não, a gente tem um processo de fortalecimento do Estado Nacional, fortalecimento do ideal nacionalista. E isso vai ser estimulado principalmente pela burguesia. Beleza, galera? Então, tratando de nacionalismo, a gente vai falar agora dos casos em particular. A Itália, a Península Itálica. Vamos retornar a um ponto anterior da discussão histórica. A gente tem, em primeiro momento, em primeiro caso, a dominação de Napoleão, no começo do século XIX. O Napoleão institui uma disputa imperialista, uma corrida imperialista na Europa. Ele vai dominar diversos territórios e ele vai tomar, querendo ou não, locais da mão de outras pessoas. Então, a Europa ela vai ficar rendida aos pés da França, rendida aos pés de Napoleão Bonaparte. Beleza? E o que vai acontecer? O Napoleão vai ser destronado e a gente vai ter um problema. Olha, a Europa dominada por Napoleão, agora não tem mais o Napoleão no trono da França, Napoleão Bonaparte no trono francês. A gente precisa reorganizar, a Europa precisa tomar algum ar de normalidade. E aí a gente tem o Congresso de Viena. O Congresso de Viena acontece em 1814, 1815, e o que vai estipular? Os três princípios, legitimidade, equilíbrio, e a gente vai ter diversas funções dentro desse congresso que vai redistribuir o mapa europeu. O mapa europeu não é mais de Napoleão, não é mais da França. Agora a gente precisa realocar. E onde entra a Península Itálica aí? A gente vai ter três principais dominações dentro das regiões, dos estados, do local onde a gente hoje compreende como Itália. Principalmente, a gente vai ter no domínio do território italiano essas três centralizações, esses três poderes aí, podemos dizer assim. A dinastia Bourbon, que é ainda a casa francesa, a casa das dinastias francesas, o trono francês. O Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro, ele faz ali fronteira com o local que a gente entende hoje como Itália, e ele é um dos principais estimuladores desse imperialismo, do domínio territorial. Porque terra significa poder, principalmente nas eras medievais e modernas. Terra e poder estão atreladas. E a gente está aí no final de uma era moderna, no início da era contemporânea, e a terra continua significando poder, continua significando status. Então o Império Austro-Húngaro tem esse ímpeto dominador, esse ímpeto imperialista. E a gente tem em terceiro a religião, a Igreja Católica. A gente tem dentro do mapa da Itália que a gente vai ver a seguir, os chamados Estados Pontífices. Você pode ver aqui, ó, estados dominados pela Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela vai ter áreas de dominação, e aí a gente tem a principal delas, talvez, Roma. Roma, que vai se tornar a capital da Itália no futuro, ela vai ser o local onde o Papa vai viver. O Papa vai governar ali, o Papa vai orientar as diretrizes da Igreja Católica diretamente de Roma. Então a gente tem uma questão que abarca, que envolve a Igreja Católica, o Império Austro-Húngaro e o domínio francês, o domínio da dinastia Bourbon. Além disso, você tem nesse mapa aí, estados independentes, que tem a sua economia ali agrária, a sua economia pequena, mas que são estados independentes. E qual o desafio da burguesia? O desafio dessa burguesia é centralizar, é tornar um Estado nacional único. E aí vão começar diversos movimentos na Itália, que vão culminar nessa centralização. O primeiro deles, que a gente vai ter aí, é o chamado Movimento Jovem Itália. Ele é liderado pelo Giuseppe Mazzini, em 1830, e ele é inspirado por um movimento que vai acontecer, que está acontecendo na Europa. Uma diversidade de fortalecimentos de nacionalismo, uma diversidade de movimentos revolucionários. É o que a gente chama de Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos ela vai ser o momento em que as nações europeias elas vão entrar em consonância de que na verdade elas não vão entrar em consonância, né? Vai ter a ideia de que cada um precisa ter a sua revolução, cada um precisa se entender enquanto Estado Nacional, enquanto código cultural. Então a Primavera dos Povos ela vai estimular diversas revoluções na Europa, beleza? E influenciado por isso a gente tem o Giuseppe Mazzini na Itália, que é líder do movimento Jovem Itália. Esse movimento vai ser sufocado, ele vai tentar instaurar a República, ou seja, a gente tem um ponto aí muito grande. Se a gente pensar principalmente na história do Brasil, a gente teve uma fase colonial, uma fase imperial, para depois chegar a uma fase republicana. O cara aqui já quer montar um Estado nacional republicano. Então é um pulo muito grande, realmente. Mas a gente vai ter essa tentativa que vai ser sufocada, só que ela não vai ser de todo inútil, obviamente. Na história, o processo histórico ele é
construído por influências. Então, esse movimento aqui, ele vai influenciar mais à frente um outro movimento. Um movimento chamado ressurgimento, ou ressurgimento no português. Então, esse movimento, por mais que ele tenha sido sufocado, ele é o primeiro ímpeto mais forte de uma onda revolucionária republicana, de uma onda revolucionária centralizadora na Itália. Beleza? Então, a gente vai passar agora para o segundo ponto, que aí ele já teve um pouco mais de força e ele fora influenciado pelo Giuseppe Mazzini, pelos ideais do movimento Jovem Itália, que é o ressurgimento. É o ressurgimento, eu não sei falar italiano, obviamente. Mas a gente tem aí um novo movimento unificador formado 18 anos depois, em 1848. A gente tem que pensar que a Europa como um todo aí já está fervilhando em outros ideais. Além da Primavera dos Povos, em 1848, um cidadão chamado Karl Marx lança o Manifesto do Partido Comunista. Então a Europa já tem diversas ideologias nascendo. A Europa tem uma disputa ideológica muito grande. Então, esse movimento aqui vai ser republicano e vai ser influenciado pelos ideais do movimento Jovem Itália. Só que ele vai conseguir certo êxito. Ele vai impor a Carta Magna ao Reino da Sicília, Carta Magna Constituição, Reino da Sicília, um dos reinos dentro da Península Itálica, um dos reinos muito importantes, aliás, a gente vai falar deles mais à frente. Então, ele vai impor essa Carta Magna, o rei. Ele vai aceitar, o rei da Sicília vai aceitar ser controlado por um parlamento, ser limitado por uma constituição, só que a gente vai ter um ponto importante. Essa região, ela era de forte influência, de forte dominação da dinastia Bourbon, da dinastia do trono francês. Isso, obviamente, vai desagradar. Pensa comigo. O império vai ver, o império absolutista, o império centralizado, vai ver, não tão absolutista contra as monarquias, mas o império sim centralizado, vai ver uma nação muito próxima dele, ou sob os domínios dele, ter a limitação do poder do rei. Então isso vai ser, de certa forma, uma ameaça. Vai ser um problema. Beleza? Então, esse movimento vai ser sufocado, a dinastia Bourbon, o trono francês, vai se articular de modo a sufocar esse movimento, a cancelar essa carta constitucional. Beleza? Mas só que a gente pode pensar aqui, agora não, agora a Itália já está começando a tomar forma, essa mudança de mentalidade de centralização, dessa mentalidade nacional já está começando a tomar forma. Beleza? Então a gente vai ter um problema. Vai ter uma questão aí para resolver. Você tem um Estado não centralizado, você tem a influência de diversas monarquias externas e até mesmo de dentro da península, e você tem o desejo de uma burguesia que está se fortalecendo em centralizar. E isso vai avançar com o tempo. Beleza? E a gente vai falar agora de uma divisão territorial. A gente tem predomínios, podemos dizer assim. O reino de Piemonte e Sardenha era um reino muito importante na Península Itálica. Isso localizado mais ao norte, mas é um reino muito importante. E esse reino vai ter um ímpeto de centralização. Ele vai entender, ele vai ter um rei. O rei, ele é Emanuel II, e ele vai entender que não, olha, a gente precisa observar esse movimento de crescimento burguês. Isso é um pouco inevitável, porque a burguesia está movimentando a economia do reino. Então a gente precisa entender como centralizar o nosso Estado, centralizar a nossa economia, vai trazer algum tipo de benefício. Beleza? Então, ele vai olhar para esse cenário e vai entender, não, a gente precisa pelo menos nos estados, nos ducados, na galera que está aqui ao nosso redor, a gente vai precisar estabelecer uma espécie de unidade, estabelecer uma espécie de confederação, alguma coisa que unifique a moeda. E aí você tem um avanço na parte norte da Península Itálica, do reino de Piemonte e Sardenha, liderado por Emanuel II. E aí, a gente tem a figura desse cidadão aqui, o Conde Cavour, Camilo Benson. Ele vai estimular, ele vai ser nomeado pelo rei Emanuel II, e ele vai conduzir um processo de instauração de monarquia não absolutista, monarquia parlamentar ou constitucional. Beleza? Então a gente vai ter toda aquela ideia de limitação do poder do rei, de existência de um parlamento, de participação política da burguesia, porque esse parlamento poderia ser ocupado por não nobres, por uma galera que tem influência, que tem a participação. Então a gente vai ter essa centralização acontecendo. Beleza? No reino, os reinos do norte vão passar a entrar num processo de unificação lá em cima. A gente vai ter outro processo daqui a pouco ao sul. E esse processo, querendo ou não, ele era monárquico. Você tinha a figura do rei seria mantida. Beleza? E como que isso se deu? Apoio do exército da França. Pensa comigo, eu falei com vocês que o domínio austríaco ele era importante nesse movimento. O domínio austríaco estava ali sob a Península Itálica, e principalmente ao norte. A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, ele faz fronteira com o norte da Itália. E o que acontece? Você vai ter, obviamente, o Império Austro-Húngaro não querendo perder áreas de influência, como ninguém quer perder áreas de influência. Só que você tem uma outra potência. A França vai entender que, auxiliando esse processo de emancipação, ela vai enfraquecer a Áustria-Hungria, ela vai enfraquecer um grande império
que vai dominar grandes terras, ela vai enfraquecê-lo e ela vai receber algo em troca. Pensa comigo, o processo histórico ele é conduzido pela vaidade. Eu não aceito que o cara seja maior do que eu. Eu não aceito que ele domine mais terras que eu. Então, se eu puder prejudicá-lo, por mais que eu fortaleça alguma coisa que depois eu vou ter problemas, como é uma unificação para um reino imperialista, eu preciso enfraquecer um cara que é meu rival direto. Então eu vou enfraquecer a Áustria-Hungria, mas nesse sentido aqui, ó, a gente tem a chamada política de gorjetas. A França, o exército francês, vai ajudar o reino de Piemonte e Sardenha, vai ajudar o rei Emanuel II a dominar esses territórios que antes eram da Áustria-Hungria, em troca vai receber pequenos territórios. Então a França, até hoje, você tem um exemplo claro, é Nice, a cidade de Nice é uma cidade francesa, que foi conquistada, que foi recebida por meio dessa política de gorjetas. Então a França ajudou diversos reinos, pequenos reinos, a se libertar do domínio austro-húngaro e entrar nessa consonância aí de um Estado que vai ser o Estado italiano e recebeu em troca outros territórios. Então a França, de certa forma, ela entrou num processo aí de auxílio à libertação de alguns estados dentro da lógica de unificação italiana, primeiro ao norte. Beleza? Então o norte ele tem uma formação monárquica, porque eles eram anexados a Piemonte, esses reinos que se tornavam independentes da Áustria-Hungria ou de qual nação que fosse, eles se tornavam dentro do reino de Piemonte e Sardenha. Então era uma ideia monárquica, por mais que constitucional. Beleza? Agora a gente vai falar da segunda classe. A gente tem o norte e, obviamente, a gente tem o sul. O sul é uma ideia diferente. A gente não vai ter o surgimento de um ideal monárquico. O ideal vai ser liderado por um cidadão que a gente vai falar daqui a pouco. Esse cidadão é muito importante na história do Brasil. Ele participou da Guerra de Farroupilha no Brasil regencial, no período regencial do Brasil. E ele foi à Itália e foi um dos principais atores na centralização política italiana. Beleza? Então a gente vai falar do cara chamado Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, ele é o cara que vai liderar a centralização da Península Itálica no sul. A gente falou do norte e agora a gente está falando do sul. E esse sul vai ter um caráter muito mais popular. A gente tem que pensar aqui. O norte da Itália, ele era de uma galera mais desenvolvida, de uma galera mais nobre, de uma galera que tinha uma produção, uma organização política que muito assemelhada com os reinos centralizados, com os reinos monárquicos da Europa. Enquanto ao sul, a gente tinha uma galera mais pobre, a gente tinha um ideal agrário. Piemonte e Sardenha já tinha uma organização industrial. O sul da Itália não. O sul da Itália era agrário, era pobre. Tanto que os principais imigrantes, o maior número de imigrantes da Itália para o nosso país, para o Brasil, ele era vindo do sul. Então a galera que não tinha condição, que precisava de um novo modo de vida, saía do sul. Beleza? Então a gente tem que pensar que agora o sul não é um ideal monárquico, um ideal que vai 100% favorecer a burguesia para crescer e se inserir num parlamento. A gente tem que pensar aqui, olha, é a galera pobre. Então vai ser a formação de um exército popular. Os camisas vermelhas, liderados por Giuseppe Garibaldi, vão atuar diretamente na libertação de um daqueles reinos, na verdade dos dois reinos que a gente citou anteriormente. A Sicília. As duas Sicílias vão ser libertas mediante os confrontos, mediante a atuação do exército popular dos camisas vermelhas. Beleza? E a gente tem que pensar aqui, se no norte você tinha um ideal monárquico republicano, no sul você tinha um ideal, no norte você tinha um ideal monárquico parlamentarista, ou monárquico constitucional, no sul você tinha um ideal republicano. Pensa comigo, se a gente quer formar um Estado nacional, uma unidade, um Estado único, não tem como eu ter dois modos de governo, beleza? E aí a gente vai ter o processo de entrega. Giuseppe Garibaldi vai botar o interesse nacional italiano acima dos seus interesses, das suas convicções ideológicas. Ele vai entregar os seus territórios, as suas formas de conquista, ao reino de Piemonte e Sardenha. Beleza? Então, o rei Emanuel II, o rei de Piemonte e Sardenha, agora vai reinar sobre os ducados do norte, os reinos do norte e os reinos do sul, conquistados de forma popular. Beleza, galera? Respira, pensa aí e tenta associar aqui. A gente tem dois processos dentro da Itália que vão culminar na mesma coisa, porque um dos líderes vai abrir mão da sua convicção ideológica. Beleza? Então, vamos seguir adiante aí e vamos falar de uma outra questão. A gente já vai ter agora não teremos mais o sul e o norte, não teremos mais o reino de Piemonte e Sardenha, não teremos mais as políticas agrárias do sul. Agora não, agora está formado o Estado Nacional Italiano. O rei coroado, Emanuel II, o rei de Piemonte e Sardenha, é o primeiro rei da Itália. Beleza? Então a gente tem que pensar aqui, a Itália ela tem a maioria dos seus territórios já concentrados, a maioria dos seus territórios já consolidados.
Só que tem alguns territórios que não vão ser conquistados com tanta facilidade, não que os outros tenham sido, mas em alguns territórios os exércitos vão encontrar um pouco mais de dificuldade para conquistar. E aí vem a questão veneziana, beleza? A cidade de Veneza, a gente conhece, né, aquela cidade inundada, que tem rios correndo e tudo mais, ela era propriedade do Império Austríaco. Obviamente o Império Austríaco, a essa altura do campeonato, já perdeu muita coisa. E não quer perder mais uma área, mais um local de influência. E o que acontece? A Itália, agora já a Itália, vai contar com um apoio, vai contar com um aliado para conquistar esse território. E esse aliado é a Prússia. A gente vai falar muito da Prússia hoje, porque a Prússia vai vir a se tornar a Alemanha. Mas na Guerra Austro-Prussiana de 1866, você vai ter a disputa entre Áustria e Prússia. A gente vai falar dela daqui a pouco, lá na unificação alemã. Mas a Áustria e a Prússia vão entrar em guerra. E a Itália vai se aliar à Prússia. Obviamente, você tem uma crise de diplomacia, uma crise de interesses muito maior da Itália com o Império Austro-Húngaro do que da Itália com a Prússia. Então a aliança vai ser entre Itália e Prússia. A Prússia vence a guerra e concede o território de Veneza à Itália. Então você já tem mais um território importante sendo consolidado, sendo entregue, sendo anexado ao território da Itália. Beleza? Então a Itália já está quase toda conquistada. Mas tem um ponto muito importante que não vai ser nem resolvido agora. A questão dos estados pontífices. Lembra que eu falei lá no início que a Igreja Católica ela dominava, a Igreja Católica ela era uma instituição de poder. Então ela dominava muitos territórios. E o principal centro do poder da Igreja Católica estava na Península Itálica. Está falando de Roma. A questão romana ela vai perpetuar por muito tempo no imaginário, no ideário dessa galera. E não vai parar com a unificação italiana. A gente vai chegar nesse ponto. Vamos lá. Roma era um estado pontífice que pertencia à França. Estava muito mais alinhado aos interesses e aos ideais franceses. E mais uma vez a gente tem a Prússia dentro dessa lógica. Beleza? Você tem a chamada Guerra Franco-Prussiana, que vai sacramentar a unificação da Alemanha, mas você tem essa disputa entre França e Prússia. E o que vai acontecer? A Itália, mais uma vez, vai se aliar à Prússia por interesses de terra. Então, não só Roma, mas os estados pontífices, os estados católicos, vão ser desapropriados ou expropriados da França e vão ser anexados à Itália. Isso tudo com a ajuda da Prússia nessa disputa de guerra. Lembrando que a França ela sofreu diversas sanções no chamado Tratado de Frankfurt. Ela sofreu diversas sanções no final dessa guerra, mas a gente vai tratar isso lá na unificação alemã. Beleza? Então o que acontece? A política do non-expedit. O que é isso? É a ideia de que o Papa ele não vai aceitar se aliar ou se alinhar politicamente a nenhuma monarquia, a nenhum Estado nacional centralizado. Beleza? Então o Papa ele se mantinha meio que isentão da parada. Então ele se utiliza dessa política, instituída, se eu não me engano, em 1868, ele vai se utilizar para falar, não, a gente não vai reconhecer Roma como a capital da Itália, a gente não vai reconhecer os Estados Pontífices como parte do território italiano, a gente não vai reconhecer. E a gente vai ter essa briga, esse conflito por muito tempo. A unificação italiana acaba na década de 70, de 1870, e essa questão romana só vai ser resolvida em 1929, com o chamado Tratado de Latrão, que vai conferir ao Vaticano o status de Estado. Quem assina esse tratado é Benito Mussolini, o ditador italiano, ditador fascista italiano. Então, vamos pensar comigo. Essa questão romana ela não é resolvida agora. Roma é declarada a capital da Itália. A Igreja Católica não aceita, justamente por essa política, por entender que não tem que estar alinhado com nenhuma monarquia central ou com nenhum tipo de Estado, nenhum tipo de ideologia. E ela não é resolvida. Então o Papa ele não aceita que Roma seja a capital da Itália, enquanto o Emanuel II quer que Roma seja a capital da Itália. E essa discussão vai perpetuar aí, vai perdurar por muito tempo, só vai ser resolvida, estamos na década de 70 do século XIX, só vai ser resolvida na década de 20 do século XX. Então em 1929 a gente vai ter a resolução disso pela assinatura do Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini. Beleza? Então a formação do território italiano se dá assim. Esses conflitos aí com os reinos austro-húngaro, com a França, eles vão perpetuar essa ideia e a gente tem duas formas de unificação, duas formas de avanço diferentes, no norte e no sul, mas a galera do sul abdica um pouco do seu ideal republicano, entende? Abdica um pouco do seu ideal de, não, vamos colocar
a Itália à frente do meu ideal republicano. Então, a Itália é centralizada como uma monarquia constitucional parlamentarista, sob a coroa de Emanuel II. Beleza? Então, a gente vai falar agora do segundo caso. Falamos de unificações tardias, a gente tem o segundo caso. A gente tratou da Itália e agora nós vamos tratar da unificação do Estado alemão. Beleza? Vamos voltar. A história, ela é feita de construções. A história, eu costumo dizer que a história é uma costura. Então, para a gente entender o final, a gente tem que voltar um pouco. Antes do ímpeto imperialista de Napoleão, a gente tem a formação do chamado Sacro Império Romano Germânico. Ele vai ser desintegrado pelo ímpeto nacionalista ou imperialista de Napoleão Bonaparte. E depois, com o destronamento de Napoleão, ele vai ser redividido pelo chamado Congresso de Viena. Beleza? Igual aconteceu com a Itália. Só que nesse caso, duas potências principais serão responsáveis pelo território que vai consolidar, que vai juntar o código cultural germânico. Vamos falar mais uma vez do nacionalismo. O pan-germanismo, que é como a gente chama o sentimento nacional dos estados alemães, que vai se tornar o Estado alemão, vai trazer um monte de problema e um monte de tempo. Agora a gente vai ter a consolidação do Estado, a gente vai ter, lá na Primeira Guerra Mundial, o pan-germanismo, o imperialismo pan-germânico é importante para a gente entender a lógica da Primeira Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o sentimento nacionalista impetrado por Hitler no ideal ariano, na cabeça da galera, também vai ser muito importante. Então o ideal nacionalista ele é muito forte nesses territórios germânicos. E aí a gente tem os duas principais potências dominando a área germânica, a área que se compreende pelos códigos culturais e étnicos germânicos. A Prússia e a Áustria-Hungria. A Prússia já tinha um desenvolvimento industrial, ou seja, você já tinha uma burguesia ali estabelecida, com todas as questões que a gente tratou já na parte italiana. A burguesia queria a unificação, precisava de uma moeda única, precisava facilitar a sua forma de comercialização. Do outro lado, a gente tem a nobreza, a Áustria-Hungria, beleza? Então a gente tem, dentro de uma mesma região, a gente tem a Confederação Germânica formada, a gente tem por 39 estados, na verdade, e a gente tem dois países dominando, e dois países com ideais e ideologias completamente diferentes. Um queria a unificação, que é a Prússia, queria entender uma lógica mercantil, uma lógica burguesa, e o outro não, o outro queria permanecer no ideal de privilégio por nascimento. Então a gente tem que entender que a Prússia é favorável à unificação, enquanto a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, era contrário à unificação. Então a gente tem, dentro de uma confederação, essa confederação vai ter um parlamento, tudo isso, mas a gente tem duas formas de governo, duas ideologias diferentes, beleza? Então, vamos seguir aí para entender o que aconteceu até o processo de gênese do território germânico enquanto país Alemanha. Vamos lá. O parlamento dessa confederação, através da Prússia, que ocupava com a sua burguesia o parlamento, vai aprovar o chamado Zollverein. O que é o Zollverein? Ele é o fim das barreiras aduaneiras, das barreiras de impostos dentro da confederação de 39 estados. Então, a gente vai ter, o que vai acontecer? A gente vai ter dentro desse local ali, dessa confederação, não vai ter mais impostos. Então você vai poder transitar mercadoria, você vai poder transitar de certa forma, a economia vai se movimentar. Obviamente, a Áustria, que não é boba, entende, e isso vai avançar o processo de industrialização da Prússia, a Áustria, que não é boba, entende que, olha, se eles continuarem assim, tirando barreira alfandegária, trazendo o sentimento nacionalista, eles vão acabar unificando o país. Então eles entendem que a Prússia está avançando no sentido de unificar os estados germânicos. Esse Zollverein, ele vai acabar entendendo, fazendo com que a Áustria entenda que a Prússia quer a unificação e está caminhando para isso, de certa forma. Beleza? Mas vamos entender um passo muito importante agora para essa unificação. O rei da Prússia, Guilherme I, vai instituir um chanceler. Esse chanceler se chama Otto von Bismarck. Otto von Bismarck ele vai ser o protagonista dessa articulação de centralização política na Alemanha, no território que hoje é a Alemanha. Beleza? Então a gente vai entender esse cara como protagonista desse processo. Ele, com esse avanço econômico que eu falei anteriormente, que a Prússia terá, com essa queda das barreiras alfandegárias, ele vai fazer com que a Prússia invista em poderio militar. E pensa comigo, eu sou a Áustria-Hungria. Eu tenho um cara ali do meu lado querendo fazer uma coisa que eu não quero fazer. E de uma hora para outra ele começa a fortalecer o seu exército. Eu vou desconfiar, eu vou entender que alguma coisa vai estar errada. Eu vou entender que eu vou precisar olhar para esse cara com mais atenção. Porque a qualquer momento ele pode me dar uma pernada e unificar a Alemanha. Beleza? Só que antes disso, a gente vai ter uma união.
por mais que pareça contraditório, não é. Antes do conflito entre a Áustria e a Hungria, que vai ter, a gente já viu na unificação italiana, a gente vai ter uma união, a chamada Guerra dos Ducados, em 1864. A Prússia e a Áustria vão se unir contra a Dinamarca, para retomar 2 territórios. Eles obtêm êxito, esses territórios são tomados, e o que acontece? Obviamente é dividido, porque a guerra lá foi em conjunto. Você tem a divisão, um território vai para a Prússia, e aí a Prússia com desenvolvimento industrial, e o outro vai para a Áustria. A Áustria é uma economia muito mais agrária, muito mais retrógrada do que a economia prussiana. Beleza? E isso vai causar, mais uma vez, o processo histórico, ele é causado, ele é permeado pela vaidade. Mais uma vez, a gente vai ter esse pensamento aí. A Prússia vai olhar para o território não prosperante da Áustria e vai falar, olha, foi um erro essa divisão, porque a gente tem território prosperando, ele vai trazer retorno para a Confederação, vai trazer retorno para o próprio reino prussiano, enquanto o território de vocês não prospera, ele não traz retorno. Então a gente já vai ter aí meio que uma ameaça, olha, a gente não está entendendo, vocês não estão conseguindo atender as demandas da nossa galera, as demandas financeiras que um Estado, que uma confederação precisa. E aí a vaidade já vai permear, porque a Prússia vai entender que, atiçando psicologicamente a Áustria, o território nobre, a nobreza, ele vai conseguir desestabilizar. E aí a gente tem outro conflito, o segundo e o primeiro entre essas duas potências. Beleza? A chamada Guerra Austro-Prussiana, em 1866. O que vai acontecer em 1866? A gente vai ter essa disputa entre a Áustria e a Prússia. E como eu falei com vocês, o Otto von Bismarck, o chanceler da Prússia, ele investiu em poderio militar. E se ele investiu em poderio militar, numa economia industrial, ele teve capital para isso, e ele fortaleceu o exército. Então, o exército prussiano era muito mais forte que o exército austríaco. E esse exército prussiano vence a Áustria. E você tem a formação da chamada Confederação da Alemanha do Norte. A gente já tem um nome importante, Alemanha do Norte, já colocado aí em pauta. Em 1867, então, a Prússia vence a guerra contra a Áustria. E você tem o processo de unificação avançando. A Confederação da Alemanha do Norte é formada. Só que não vai ser esse conflito que vai trazer fim a... Não vai ser esse conflito que vai trazer fim à unificação da Alemanha. O que vai acontecer em sequência? A chamada Guerra Franco-Prussiana. E essa guerra aí é muito importante para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Porque mais uma vez a vaidade vai entrar em jogo. Mas vamos analisar aí os processos que vão permear a Guerra Franco-Prussiana. Pensa comigo. No mapa europeu, a França vai fazer fronteira de um lado com a Prússia e de outro lado com a Espanha. Só que chega esse momento que o trono da Espanha fica vago. A gente tem a chamada crise dinástica na Espanha. E a quem esse trono é oferecido? A um cara da linhagem de Guilherme I. Guilherme I, o rei da Prússia. Pensa comigo. A França, que passou por um passado imperialista com Napoleão Bonaparte, e agora tem no seu trono sobrinho de Napoleão Bonaparte, Napoleão III, vai olhar de um lado a Prússia, de outro a Espanha. E os dois com a mesma linhagem. Ou seja, a França vai estar cercada de dois países com a mesma linhagem, da mesma família, da mesma linhagem dinástica. E olha, ele vai olhar, olha, peraí, tem alguma coisa errada. Se eu for atacado, eu vou ser atacado de dois lados. A minha soberania está em jogo. E o que acontece? Mais uma vez a vaidade. O Napoleão III ele envia carta, porque obviamente nesse período você não tinha WhatsApp, então a conversa era via carta, não era via ligação, era via carta. Então, o Napoleão III envia uma carta a Guilherme I, rei da Prússia, querendo entender como que esse trono espanhol seria passado à mão da mesma dinastia que a dele. E aí o rei Guilherme I pondera essas reações e envia essa carta. Só que essa carta é interceptada por aquele cidadão que eu falei que seria protagonista. Aquele cara, Otto von Bismarck, ele vai interceptar a carta de Guilherme I para Napoleão e vai editar essa carta. É a primeira fake news. Ele vai ofender o reino francês, ele vai provocar e vai declarar essa guerra, esse conflito entre a França e a Prússia, em nome do rei Guilherme I, do rei da Prússia. Então ele vai interceptar uma carta, vai produzir uma fake news e vai provocar um conflito. Então o Otto von Bismarck ele vai talvez dar o golpe final para a eclosão desse processo de guerra entre a França e a Prússia e vai fazer com que a unificação alemã seja concluída. A gente vai ver um pouco à frente que essa guerra ela vai resultar num tratado.
Essa guerra ela vai ser vencida pela Prússia, que mais uma vez está se fortalecendo no poderio militar. A gente tem que entender daqui a pouco que a Alemanha, quando formada, já é uma potência militar na Europa. Beleza? E aí, chega-se ao ponto do fim da guerra e do Tratado de Frankfurt. O Tratado de Frankfurt vai impor diversas sanções à França. A França perdeu a guerra franco-prussiana e você vai ter agora as sanções sendo impostas. O Tratado de Frankfurt ele vai ele vai impor a entrega de dois territórios muito importantes, que são produtores de minério, que vão, você com certeza já ouviu esse nome, e eles vão permear pela história, são os territórios de Alsácia e Lorena, pertencentes à França, e que agora vão ser anexados, agora que vai se tornar a Alemanha. Então a gente vai ter esse problema aí. Duas regiões riquíssimas da França vão ser transferidas para a Alemanha por meio de sanção, por meio de imposição. Beleza? E a gente tem, obviamente, o pagamento de indenização, a perda financeira, a França vai ser punida financeiramente, vai perder dinheiro. E, mais uma vez, gente, volto a repetir, a vaidade permeia o ideário histórico, a idealização histórica ela é permeada pela vaidade. Não bastasse vencer a guerra, não bastasse as provocações, não bastasse tomar economicamente o poderio, o rei, Guilherme I, o rei da Prússia, vai ser coroado imperador ou rei alemão dentro do principal centro monárquico da França, o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes ele é uma construção, a gente tem ele aqui ao fundo, ele é uma construção muito pomposa que vai trazer à tona toda a classe da monarquia francesa, e você vai ter uma humilhação tamanha que vai ter a coroação de outro imperador dentro do Palácio de Versalhes. Isso vai causar daqui a pouco, na Primeira Guerra Mundial, o chamado revanchismo francês. A França, além de querer de volta esses territórios aqui, Alsácia e Lorena, vai se entender como, olha, esses caras pisaram na minha honra. Eles coroaram seu imperador dentro do meu território, dentro do meu palácio. Então a gente precisa devolver isso aí de alguma forma. Beleza? Então o revanchismo francês vai ser imposto na Primeira Guerra Mundial em decorrência disso aqui. E aí vai causar uma bola de neve na Europa no século XX, que vai ter a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Só que nesse período aqui, depois das unificações, até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a gente tem a chamada Belle Époque, que é o momento em que a Europa goza de certa paz, goza de certa estabilidade, de certa prosperidade econômica. Beleza? Mas isso aí já é assunto para o futuro e vocês vão estudar já já. Obrigado pela atenção, galera. Permaneçam em casa, lavem as mãos, se concentrem em bons estudos.